Eu sou sacerdote na Igreja da Inglaterra. E eu amo a Igreja da Inglaterra, eu amo a Igreja Anglicana, mas enquanto a Igreja Mundial cresce rapidamente, a Igreja da Inglaterra tem tido declínio constante. Temos perdido tantas pessoas que algumas delas já especulam que até mesmo Deus talvez tenha deixado a Igreja da Inglaterra. Saiu um artigo na revista Private Eye intitulado Deus deixará a Igreja da Inglaterra. O que o artigo dizia era: seguindo o exemplo dado por líderes anglicanos, Deus tem indicado que deixará em breve a Igreja da Inglaterra. Amigos de Deus acreditam que a questão de mulheres pastoras tem estado por trás da decisão do soberano de se converter a Roma. De acordo com fontes próximas de Deus, há algum tempo ele está infeliz com a direção que a Igreja Anglicana tem tomado. E agora finalmente está cansado. Um porta-voz da Igreja da Inglaterra disse: perder Deus é um pouco chocante. Mas é algo com o qual teremos que aprender a conviver. Durante grande parte da minha vida, eu não fui cristão. Eu acho que eu tinha 3 objeções à fé cristã. Primeiro, eu achava que era entediante. Eu achava que tudo sobre o cristianismo, religião e igreja era tão chato. Eu simpatizava com algo que Robert Louis Stevenson escreveu em seu diário, como quem registra um fenômeno extraordinário. Ele escreveu: hoje estive na igreja e não fiquei deprimido. Esta era a minha reação. Eu achava muito chato. Em segundo lugar, me parecia falso. Eu tinha o que chamava de objeções intelectuais ao cristianismo. Eu me descrevia como um ateu. Na verdade, eu me autodenominava um tanto pretensiosamente como um determinista lógico. Na escola, eu escrevi um ensaio provando a inexistência de Deus. Tal era o estado do conhecimento religioso na minha escola que eu fui indicado para receber premiação por conhecimento religioso. E eu achava que era falso. Eu também achava que era irrelevante para a minha vida. Eu não conseguia entender como alguém que viveu há 2000 anos, a 4.000 quilômetros de distância, poderia ser relevante para minha vida hoje. Na escola nós cantávamos um hino muito bonito, ele chamava-se Jerusalém. Será que aqueles pés, significando os pés de Jesus, em tempos remotos, andaram sobre as montanhas verdes da Inglaterra? Todos sabíamos que a resposta era não, não andaram. Jesus nunca chegou perto da Inglaterra. Isso parecia totalmente irrelevante para a minha vida. Ao mesmo tempo, eu acho que eu era um tanto quanto ignorante. Eu não sabia muito sobre cristianismo. E em nossa sociedade secularizada, isso é verdade para muitos. Uma das funções que eu tenho aqui é ser capelão assistente no hospital de Brompton. E uma das coisas que fazemos é circular domingo pela manhã oferecendo Santa Ceia às pessoas. E às vezes, quando dizemos às pessoas: você quer a Santa Ceia? Temos respostas inusitadas. O capelão de um hospital fez uma lista de respostas inusitadas de pacientes a esta pergunta. Um homem disse ao responder à pergunta: você quer a Santa Ceia? Ele disse: não, obrigado, eu sou da Igreja da Inglaterra. Outro disse: não, obrigado, eu pedi cereais. E um terceiro disse: não, obrigado, mas eu não fui circuncidado. Eu era muito ignorante com relação à fé cristã, mas acho que hoje eu posso dizer, e eu não sentia isso na época, mas agora, olhando para trás, algo estava faltando. Me fascina uma coisa sobre a qual o príncipe Charles e a princesa Diana concordavam, e era isso. O príncipe Charles falou de sua crença de que, apesar de todos os avanços da ciência, lá no fundo da alma, ainda persiste uma ansiedade inconsciente que diz que algo está faltando.
e a princesa Diana. Falou de um senso devastador de perda e isolamento que mina muitos dos esforços das pessoas para sobreviver e lidar com as complexidades da vida moderna. Eles sabem, ela disse, que algo está faltando. E esta foi minha experiência. Digo que não sentia isso naquele tempo, mas olhando para trás, eu vejo que era verdade, porque em certo sentido eu sempre estava ansioso pela próxima coisa da vida, ao invés de viver aquele momento. Eu me lembro que pensava na escola que talvez se eu fosse um líder, esse seria o sentido da vida. E talvez eu fosse até um bom líder, e estava ótimo. Mas por umas 3 semanas. Então eu pensava, a vida não pode ser só isso. Eu pensava, talvez quando eu sair da escola, isso será o sentido da vida. Então, quando eu saí da escola, foi ótimo. Mas depois de umas 3 semanas, eu comecei a pensar, a vida não pode ser só isso. Não pode. E pensava, talvez se eu arranjar uma namorada. E de alguma forma, eu nem sei como foi, eu achei uma namorada. Mas depois de umas 3 semanas... Eu acho que muitas pessoas passam pela vida dessa maneira. Sempre estamos procurando a próxima coisa. E quando chegamos lá, vemos que ela não satisfaz. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a única pessoa que pode satisfazer esse tipo de fome espiritual que está em todo o coração humano. Porque quais outras coisas, por melhor que sejam, relacionamentos, trabalho, diversão, sei lá, esporte, de alguma forma sempre deixam com este sentimento de que algo está faltando. Uma mulher japonesa colocou desta forma, ela diz que no Japão eles precisam comer arroz. Ela diz que é como se tivéssemos 2 estômagos. Temos um estômago para comida comum e um estômago para arroz. E independente do quanto de comida comum, carne, batatas, frutas, vegetais, nós comemos, nós não ficamos saciados. Até que tenhamos comido arroz. Acho que se Jesus estivesse falando com ela, ele teria dito, eu sou o arroz da vida. Eu sou a única pessoa que pode satisfazer este outro estômago. Provavelmente o melhor colunista de nossa geração, Bernard Levin, sempre dizia que não era cristão. Certa vez ele disse, pela 40ª vez, eu não sou cristão. Ele escreveu assim, países como o nosso estão cheios de pessoas que têm todo tipo de conforto material que desejam. Além de bênçãos imateriais, como uma família feliz. E mesmo assim elas levam uma vida cheia de desespero, sem nada entender, além do fato de que há um vazio dentro delas. E por mais que tentem preenchê-lo com enormes quantidades de comida e bebida, que consumam novos carros e televisores, desfilem por suas rodas sociais com filhos bem equilibrados e amigos leais, ainda assim continua a doer. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a única pessoa que pode satisfazer esta fome. Agora, o que é isso? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em primeiro lugar, isto. Jesus traz direção a um mundo perdido. Ele diz, eu sou o caminho. Amigos meus, quando meus filhos eram mais novos, tinham uma babá. Esta babá era estrangeira, ela estava tentando aprender inglês e ainda não tinha domínio de todo o vocabulário. Certa vez, estava acontecendo uma discussão entre as crianças em um quarto e esta moça foi correndo para resolver a situação. O que ela queria dizer era, o que estão fazendo? Mas o que acabou dizendo foi, o que estão fazendo no mundo? A pergunta que ela fez foi muito boa. O que estamos fazendo no mundo? De onde viemos? Para onde vamos? Para onde? Nossa vida tem um propósito, significado maior? O que acontece
quando morremos? Essas são as grandes perguntas. São as perguntas de primeira ordem na vida. Acho que muitas pessoas estão nessa busca, estão tentando achar algum significado, algum sentido, algum propósito. Eu fiquei fascinado ao ler um livro de Leão Tolstói. Eu já havia lido Guerra e Paz e Ana Karenina, mas não um livro chamado Confissão, no qual ele conta a sua história de vida, a sua busca por sentido, por propósito. Ele descreve como havia rejeitado o cristianismo quando criança. Ao passar pela vida, ele foi se tornando muito ambicioso. Primeiramente, ele pensava, talvez o prazer seja a resposta, apenas se divertir. Então, ele entrou nos círculos sociais de Moscou e São Petersburgo, bebendo muito, sendo promíscuo, apostando e vivendo uma vida extravagante. Ele viu que nada disso o satisfazia. Então pensou, talvez dinheiro seja a resposta. Ele havia herdado muitas terras e conseguiu muito dinheiro com os seus livros. Mas viu que, independente do dinheiro que tivesse, isso não satisfazia. Ele pensou, talvez a resposta seja sucesso, fama, importância. Escreveu o que a Enciclopédia Britânica descreve como um dos 2 ou 3 maiores romances da literatura mundial. Mas ainda assim, isso não satisfazia. Ele pensou, talvez a resposta seja a minha vida familiar. Dar à minha família a melhor vida possível. Em 1862, casou-se e teve uma família feliz e 13 filhos, que, segundo ele, desviaram sua atenção de uma busca pelo significado supremo da vida. Ele disse que atingiu todas as suas ambições e vivia rodeado pelo que aparentemente seria a felicidade completa. Mas ainda persistia uma pergunta que o levou às portas do suicídio. E esta pergunta era, há um sentido na minha vida que não seja destruído pela morte inevitável que me espera? Ele buscava em todas as áreas da ciência e filosofia para tentar chegar a uma resposta para isso. E a única resposta que encontrou na ciência e filosofia foi esta, para a pergunta, por que eu vivo? Na infinidade do espaço e na infinidade do tempo, partículas infinitamente pequenas se transformam com infinita complexidade. Isso não o satisfez. Então ele começou a procurar em seus contemporâneos e viu que muitos deles estavam evitando a questão, não estavam pensando sobre isso. E então, por acaso, descobriu nos camponeses da Rússia a resposta que procurava. Na fé que tinham em Deus através de Jesus Cristo. Passados 100 anos, nada mudou. Freddie Mercury, o cantor da banda de rock Queen, tinha uma grande fortuna e atraía milhares, talvez milhões de fãs. Ele admitiu numa entrevista, um pouco antes de morrer, que era desesperadamente solitário. Disse assim, a gente pode ter tudo no mundo e ainda assim ser a pessoa mais solitária. E esta é a forma mais amarga de solidão. O sucesso fez de mim um ídolo mundial e me rendeu milhões de dólares, mas me impediu de ter a única coisa que todos necessitamos: um relacionamento amoroso, duradouro. Na realidade, só existe um relacionamento que é completamente amoroso e totalmente duradouro. E esse é o relacionamento com Deus. Jesus disse, eu sou o caminho para este relacionamento. Eu sou o caminho para achar o propósito para o qual você foi feito. Às vezes as pessoas dizem, que diferença isso faz na sua vida? Eu às vezes uso esta analogia porque, de certa forma, antes de me tornar cristão, eu estava perfeitamente feliz com a vida que eu tinha. Eu não estava procurando nada.
Quando eu era criança, tínhamos uma televisão em preto e branco, e eu não acho que tenhamos televisões tão ruins hoje em dia, mas tínhamos uma daquelas que ficava assim, cheia de listras, e era muito difícil assistir. Eu me lembro disso porque esta data me marcou. Nós assistimos a Copa do Mundo naquela televisão. Quando a Inglaterra estava para marcar um gol, a televisão ficou cheia de listras. Descobrimos que poderíamos fazer certas coisas para melhorar a qualidade da imagem. Você podia colocar a mão atrás da TV em certos pontos. Também tinha algumas tábuas do piso que, ficando em pé sobre elas, a imagem melhorava um pouquinho. Então fizemos uma grande descoberta de que a televisão precisava de uma antena externa. Quando colocamos a antena externa, conseguimos imagens incríveis e claras. Isso descreve um pouco a diferença. Porque quando vimos as imagens com a antena externa, jamais imaginamos voltar para o que era antes. Depois que alguém experimenta um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, é como a antena. É o que a vida é. Jesus disse: eu sou o caminho. Em segundo, ele traz realidade ao nosso mundo confuso. Ele disse: eu sou a verdade. As pessoas dizem: é ótimo que isso satisfaça a sua fome. Mas eu não preciso. Isso não é uma muleta para pessoas fracas que precisam dessas coisas. Se você precisa dessas coisas, então é ótimo para você. Mas não é para mim. Logicamente, este não pode ser o caso. Porque se for verdade, é verdade para todo mundo. E se não for verdade, então não é de fato ótimo para os que creem em algo que não é verdade, porque estão sendo iludidos. C.S. Lewis colocou desta forma, ele disse: o cristianismo é uma declaração que, se for falsa, é de nenhuma importância. E se for verdadeira, é de infinita importância. A única coisa que ele não pode ser é mais ou menos importante. Então, esta é a pergunta: será que é verdadeiro? Jesus disse: eu sou a verdade. Eu acho que não havia percebido quantas evidências existem. Uma das coisas que nós fazemos aqui no Alfa é olhar evidências históricas para a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição é a chave do cristianismo. Me fascina quantas pessoas que estão mais ou menos acostumadas a olhar para evidências e chegam à conclusão de que é verdade. Um antigo professor de história na Universidade de Oxford descreveu a ressurreição como o fato mais bem atestado da história. Eu não havia percebido como muitos cientistas modernos eram verdadeiros cristãos. Descartes, Newton, Kepler, Galileu, Locke, Copérnico, Faraday, Boyle, Mendel, Kelvin, Pasteur, Lister, Maxwell, Simpson, professor James Simpson, o cientista brilhante cujas descobertas pavimentaram o caminho para a cirurgia segura sem dor. Alguém certa vez perguntou: professor Simpson, de todas as descobertas que o senhor fez, qual foi a maior? Ele disse: na realidade, a maior descoberta que eu já fiz foi o dia em que descobri Jesus Cristo. Advogados. Provavelmente o maior advogado da segunda metade do século XX foi Lord Denning. Lord Denning ficou no topo da profissão legal por 50 anos. Ele também era presidente da Sociedade Cristã de Advogados. Ele havia olhado a evidência e concluído que era verdadeira. Mas quando Jesus disse: eu sou a verdade, ele estava falando mais do que a verdade intelectual. O entendimento hebreu disso era a verdade conforme experimentado. E há uma grande diferença entre um tipo de conhecimento intelectual e um conhecimento pessoal, entre a cabeça e o coração, digamos. Mais uma vez,
Me perdoem por usar uma analogia, mas eu sou casado com minha esposa Pipa há quase 25 anos. Vamos supor que antes de casarmos, antes de tê-la conhecido, eu entrasse numa livraria e tivesse um livro sobre ela, intitulado Pipa, A Mulher Incrível. E eu pensasse, isso parece interessante. Eu vou pegar e vou ler. Capítulo 1. Sua personalidade cintilante. Capítulo 2. Sua inteligência extraordinária. Capítulo 3. Sua infinita paciência. Capítulo 4. Seu potencial para ser uma pessoa paciente. Capítulo 5. Suas habilidades de cozinha francesa. Capítulo 6, sua habilidade esportiva. Um capítulo bem curto. Mas um capítulo sobre a minha habilidade esportiva seria mais curto ainda. E se eu olhasse para este livro e pensasse, uau! Ela parece ser uma pessoa incrível. Isso é conhecimento intelectual. Conhecimento da cabeça. Agora, eu posso dizer que ela é uma pessoa incrível. Isto é conhecimento pessoal. Esta é a experiência de 25 anos de casamento. E quando alguém diz, eu sei que Jesus é a verdade, ele está falando não apenas de ser convencido pela evidência, está falando da experiência de um relacionamento com Jesus Cristo ressurreto. Jesus disse, eu sou a verdade. Em terceiro, ele traz vida a um mundo de escuridão. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus veio para nos libertar das coisas que estragam nossas vidas, das coisas erradas nas nossas vidas. Há uma grande diferença entre os enganos que fazemos e os erros que cometemos. Todos cometemos muitos erros e os erros podem ser relativamente inofensivos e até mesmo divertidos. Eu descobri que, após os vestibulares, são publicados alguns erros cometidos pelos alunos. E certa vez me deparei com uma dessas publicações. Uma pessoa escreveu assim: no primeiro livro da Bíblia, o Guinness, Adão e Eva foram criados a partir de uma macieira. E um de seus filhos, Caim, perguntou, eu sou filho do meu irmão? Outro escreveu o seguinte: Moisés levou os escravos hebreus ao Mar Vermelho, onde fizeram pão sem levedura, que é um pão feito sem nenhum ingrediente. Moisés subiu ao Monte Cianeto para pegar os 10 mandamentos. Ele morreu antes de chegar ao Canadá. Outro escreveu, os gregos eram pessoas altamente esculpidas. E sem eles não teríamos história. Os gregos também tinham mitos. Um mito é o contrário de um pouco. Outro escreveu, Sócrates era um famoso professor grego que dava conselho às pessoas. Eles mataram ele. Sócrates morreu de overdose de núpcias. Após sua morte, sua carreira sofreu um declínio dramático. Outro escreveu assim, Júlio César se extinguiu nos campos de batalha de Gália. Aídes de Março o assassinou porque acharam que ele seria rei. Morrendo, ele disse, até tu, Brutus. E finalmente este, Johann Bach, escreveu muitas composições musicais e teve muitos filhos. No meio tempo, ele praticava em uma velha solteirona. Guardada no seu sótão. Bach morreu em 1750 até o presente. Bach era o mais famoso compositor do mundo. E Handel também. Handel era meio alemão, meio italiano
e meio britânico. Ele era muito grande. Assim, os enganos que cometemos podem ser relativamente inofensivos, mas as coisas que fazemos de errado realmente importam. Existe algo, certamente comigo, chamada verdadeira culpa. O grande romancista russo e vencedor do Prêmio Nobel, Alexander Solzhenitsyn, disse assim: a linha que separa o bem e o mal não passa por estados, nem tampouco classes ou partidos políticos, mas exatamente em cada coração humano e por todos os corações humanos. A mensagem cristã são boas novas. É isso que a palavra evangelho significa. E a boa nova é esta: Deus ama você. E Ele ama você e eu tanto que Ele veio na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, para viver e morrer por nós. E na cruz, Jesus levou tudo que eu e você já fizemos de errado, dissemos de errado, pensamos de errado. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu por você e Ele morreu por mim. Na realidade, se você tivesse sido a única pessoa, Ele teria feito por você ou por mim. Ele nos ama tanto assim. E por causa disso, é possível nossa culpa ser removida. Ele veio para nos livrar da culpa. Ele veio para nos livrar do vício, das coisas na nossa vida que odiamos e estão apegadas a nós. Ele veio para nos livrar do medo da morte e todos os medos que o acompanham. Porque Jesus não morreu somente por nós. Ele ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte. Ele nos libertou para conhecermos a Deus, ter um relacionamento com Deus. Ele nos libertou para mudarmos, para sermos o tipo de pessoa que profundamente desejamos ser. Ele envia seu Espírito para viver em nós, para começar a nos mudar. O fruto do Espírito começando a crescer: amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade. Ele nos libertou para amar com novas dimensões, porque experimentamos o amor de Deus por nós, sendo colocado em nossos corações pelo Espírito Santo. Isso nos dá um amor totalmente novo por todas as pessoas, por Deus e pelo mundo à nossa volta. Então não é apenas ter um ótimo sentimento, é sair e fazer a diferença em um mundo que desesperadamente precisa de transformação. Agora, não é necessariamente fácil. Eu não acho que seja fácil ser um cristão hoje. Acho que hoje, vivendo nesta parte do mundo, é muito mais difícil ser um verdadeiro cristão do que não ser cristão. Eu fiquei fascinado ao ver uma entrevista no jornal Sunday Times com Alice Cooper, o músico de rock. O que foi escrito foi que Alice Cooper tem um obscuro segredo. O roqueiro de 53 anos é um cristão. E nesta entrevista, Alice Cooper descreve sua conversão ao cristianismo. Mas não tem sido fácil combinar a religião e o rock. Ele diz o seguinte: é a coisa mais rebelde que eu já fiz. Beber cerveja é fácil. Destruir um quarto de hotel é fácil. Mas ser um cristão, isso é difícil. Esta é a verdadeira rebelião. Não é fácil, mas também não é chato. Não é uma farsa, não é irrelevante para as nossas vidas. É excitante, é real, é relevante. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei como você responde ao que nós vimos
esta noite. Eu acho que existem várias reações distintas possíveis. Alguns de vocês podem dizer, bom, eu nunca estive neste lugar antes, eu nunca ouvi do curso Alfa, mas eu sei exatamente do que está falando. Eu tenho uma relação com Deus através de Jesus Cristo. Essa é a coisa mais maravilhosa. Isso é fantástico. E não importa, talvez você venha de uma igreja católica, metodista, batista, Exército da Salvação, pode ser de qualquer denominação. Eu não acho que a coisa mais importante seja a denominação da igreja. A coisa mais importante é que tenha este relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Outros podem dizer, bom, eu não tenho certeza se tenho este relacionamento. Quando Paulo foi a Atenas e falou das boas novas sobre Jesus e a ressurreição, houve 3 reações diferentes. Alguns desprezaram. E se você está desprezando isto esta noite, por favor, não pense que te julgo, porque também participei de conversas sobre a fé cristã e também as desprezei. Então, talvez não seja o momento certo para você. Outras pessoas, quando ouviram, disseram, eu não estou convencido, mas quero ouvir mais, eu quero investigar mais. E se você está nesta categoria, eu te encorajo a investigar mais. Existem muitas formas de fazer isso. Pode fazer isso sozinho. Pegue o Novo Testamento e o leia sozinho. Você pode dizer, eu quero mais ajuda. Pode ir a qualquer igreja no país, católica, anglicana, metodista, batista, e dizer, pode me ajudar? Existe um curso que eu possa fazer? O Alfa é um curso, que é uma introdução prática à fé cristã. Mas não é o único. Não estamos dizendo que este é o melhor. É apenas uma forma de fazer. O curso acontece hoje em milhares de igrejas ao redor do mundo e você provavelmente pode achar uma, se você não é desta área, em uma igreja perto de você. Ou se você gostaria de vir aqui, será um prazer recebê-lo. Mas essa não é a questão. A questão é que se é verdade, é de infinita importância. E deve valer, vamos dizer, 10 noites de quarta-feira investigando para descobrir se você acha que é verdade. A terceira categoria, quando Paulo foi a Atenas, é que alguns creram. Eles ouviram uma vez e disseram, eu gostei muito disso. E talvez tenha uma pessoa aqui esta noite que diga, eu gostei muito disso. Eu gostaria de ter um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. A boa notícia é que você pode experimentar isso agora. E é uma coisa muito simples. Se afastando das coisas que sabemos ser erradas, pedindo perdão, agradecendo a Jesus por morrer por nós, colocando nossa fé nele, e pedindo, por favor, venha e me encha com seu espírito. Perdoe-me, obrigado e por favor. Eu quero abrir esse espaço para qualquer pessoa que estiver aqui e queira fazer esta oração. Eu vou te pedir para ser gentil. Eu não pedirei que ninguém faça essa oração em voz alta, mas no silêncio de seus corações. Deus pode ouvir as orações dos nossos corações. Jesus está aqui, Ele ressuscitou dos mortos. Mas para que seja possível, para que alguém queira fazer esta oração, você faria a gentileza de fechar os olhos por um momento ou abaixar a cabeça para dar àquela pessoa que quer fazer a oração uma chance digna de fazê-la. Jesus está aqui, Ele está vivo, você pode falar com Ele esta noite. Apenas ecoe isso silenciosamente no seu coração. Senhor Jesus Cristo, eu me arrependo das coisas na minha vida que estão erradas. Se alguma coisa vier à sua mente, peça por perdão. Eu agora me afasto de tudo que sei ser errado. Obrigado por morrer por mim na cruz. Eu agora recebo o teu perdão. Creio em ti com toda a minha vida. E eu te peço, por favor, para vir me encher com teu Espírito, para estar comigo para sempre. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém.